Olá, olá. Espero que esteja tudo jóia com você. Aqui tá tudo ótimo. Seguinte, nessa nossa tentativa de mostrar para você as diferenças entre a maravilhosa 840 e a fantástica 860, nós estamos tratando, já no vídeo anterior também, sobre o uso de cartelas. É mais uma diferença, só que aqui nós vamos falar de motivos únicos. Eu vejo uma diferença marcante, importante e fantástica nessa 860 em relação ao motivo único. Mas eu tenho uma observação. Eu noto que o motivo único é muito pouco utilizado. E eu, sempre que tenho a oportunidade de conversar com tricoteiras, eu questiono essas coisas. E o que eu mais ouço é que o motivo único é bonito, mas ele é muito trabalhoso, ele dá muito problema, ele fica buraquinho ao redor. São os motivos assim que eu vejo, é muito lento, porque você tem que cancelar as agulhas. Uma série de fatos para os quais eu, de uma certa maneira, não tiro a razão da tricoteira, mas eu vejo que há um pouquinho de desconhecimento. A 860, ela resolve uma questão de uma forma importante e eu vou mostrar para você isso tudo. Então, aqui eu tenho várias e várias cartelas que eu perfurei de motivo único. Eu amo motivo único, até em roupas de adultos, isso é de revista, outra de revista. Então, é uma coisa que é uma graciosidade que em roupa infanto-juvenil é bem interessante. E nas de adulto também, muitas vezes. Então, vamos falar em termos de 840. Como que se faz o motivo único nela? Como qualquer jacarta. Então, você trava a cartela, você passa o carrinho para selecionar as agulhas, certo? E a partir daqui, ó, que não teceu, que eu tinha um nozinho aqui. Não faz mal. A cartela, ela seleciona aqui o que está 7 carreiras abaixo dessa posição aonde nós atravamos, que é o 1. Então, o que aparece aqui, claro que não é o que está aqui visível, né? Então, a gente tem que confiar na máquina. Só que aqui, a 840 seleciona por toda a extensão do trabalho as agulhas, como aconteceu aqui. Eu vou fazer o motivo único centralizado. Ora, a cartela tem 24 quadradinhos. O centro da máquina, que a gente chama de eixo, aqui no Tricocursos, que é o centro, né? É também o centro da cartela. Então, eu sei que se tenho 24 quadradinhos, 12 são na direita do centro e 12 são na esquerda do centro. Beleza? Na 840, tudo que estiver fora dessas 24, 12 para cá e 12 para cá, você precisa anular. E anular significa empurrar para a posição de trabalho, não de desenho. Então, 12 e 12. Essas 12 do centro, que eu estou deixando aqui visíveis, são as que vão trabalhar o meu motivo único. A cada carreira, quer ver? Eu vou liberar a cartela, eu não vou tecer, só para ver a seleção
cada carreira, você tem que contar as agulhas. Veja aqui, selecionou 6 em seguida, mas dessas 6, só 4 são dentro dessas 12 daqui e 12 daqui. Então, eu tenho que anular todas as outras. Aqui, essas são de trabalho, eu ainda tenho 2 aqui do desenho, porque essa é a 11 e essa é a 12. As outras não são, eu não quero. Para ser motivo único, só isso aqui. Então, a cada carreira, você tem que fazer essa seleção. Cuidar para não errar. É 12 para cá, 12 para cá. Isso quando você faz no centro. Quando você faz deslocado, você tem que cuidar também. Então, por exemplo, o próximo desenho seria nas 24 agulhas seguintes aqui, ó. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Então, o próximo desenho seria nessas 24 aqui. E você, cada carreira, tem que cuidar, contar, evitar, porque a última agulha pode selecionar, então não pode errar. É uma trabalheira, fica lindo, mas é uma trabalheira. A 860, ela facilitou esse trabalho. Aliás, as máquinas Lanofix, alguns modelos já tinham isso, de você poder fazer motivo único sem que a máquina selecionasse todas as agulhas em trabalho, assim, né? Que elas fizessem essa seleção total. A Eugene, vamos dizer assim, que é a Titexma de hoje, ela tem esse recurso. Ela vai selecionar só onde você quiser, desde que dentro das 24 da seleção. Você pode ter um trabalho largo assim, tu quer fazer o motivo único aqui. Então, você tem que contar do eixo aqui, do centro. 12 são do centro da cartela aqui. As próximas 24 e as próximas 24. Então, dentro dessas 24 aqui, você vai fazer o desenho, digamos. Entendeu? E aí ela vai trabalhar para você só dentro dessas 24. Ah, mas Iva, como você sabe disso? Eu vou mostrar o segredo para você. Como eu já falei no vídeo anterior, acho que no primeiro round, né? Eu comentei que essa máquina tem 4 posições do botão de cassê. Uma delas é motivo único. Então, ela tem um recurso que, quando usado, ela vai saber que o motivo único que você quer é aqui, nessas 24. Entendeu? E eu vou mostrar para você. Olhem isso daqui. Tudo plastiquinho, que tem gente que deixa as crianças brincarem. Isto daqui são especificamente para motivo único. Ela permite você fazer, eu acho que são 3 motivos únicos, um ao lado do outro, ou só 2, ou um só. Então, nós vamos usar este acessório. Olha só, essa peça aqui, que ela tem 2 finais em curvinha, é a parte principal, tá? Essas aqui são extensões. Opa, caiu uma aqui. Que elas engatam caso a pessoa queira fazer mais largo. Mas isso é uma coisa que no manual de instruções você encontra orientação. O que eu vou mostrar aqui vale para um motivo único ou vale para vários que você queira fazer, tá? Eu só não quero pisar em cima da pecinha. Esta pecinha aqui, ela vai aqui na máquina e por causa dela, o carrinho vai selecionar as agulhas só onde esta peça estiver.
Então, aqui, ela tem, se você observar bem, ela tem aqui, bem na parte de fora dessa extensãozinha aqui, ó, um pininho lá e um pininho cá. Esses pininhos vão na agulha 12 daqui e na 12 do lado de lá, que seriam... Você sabe que esses pinos que tem aqui nessa máquina, dentro deles tem sempre 10 agulhas, né? Então, 20 é daqui até aqui. Esse pino tem aqui atrás também. Então, veja você, 2 agulhas mais para lá é 12, e 2 mais para cá é 12 também. Então, vai daquela até essa aqui. Pronto. E veja que essa pecinha vai atrás das agulhas. Atrás, as agulhas têm que estar, eu vou até anular isso aqui, elas têm que estar na posição de trabalho. Aí você tem uma distância até o trilho traseiro, e é nessa distância que vai essa peça. Atrás. Por quê? Porque o carrinho vai sentir essa peça lá atrás. Eu não posso, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui agora. Aqui, ó, aqui atrás, ó, aqui atrás ele vai sentir. Tem esses pinos aqui, ó. Você percebe? Aqui tem uns pinos de metal. Então, essa peça ali, porque essa aqui é do trilho. O trilho tá atrás aqui, atrás dessa peça. O trilho passa aqui. E essa peça verde vai passar aqui. E esses pinos aqui, eles vão passar nessa greta que tem aqui, e é por causa deles que o carrinho, que a máquina sabe que é motivo único. Entendeu? Veja você uma coisa. Eu vou tirar essa peça aqui novamente. Eu vou tirar essa peça, tá? Vou deixar ela aqui na mesa. Veja você uma coisa. Eu vou tecer liso e vou selecionar motivo único, SM. Aqui, posição SM. E vamos selecionar. Nada. Você tá vendo? Ela não selecionou nada. Iva, onde é que você errou? Uau! Eu não tirei a peça verde daqui? Acabou. Sem isso, ela não sabe selecionar. Ela precisa daquela peça para entender que há um motivo único a ser selecionado. Então, vou desligar aqui o meu cacê de novo. Vamos tecer liso. Aliás, ó, se eu colocar, posso colocar no SM, ó, nada. Ó, vou soltar a cartela para ver. Ó, nada. Não seleciona. Não seleciona. Vamos botar a peça verde. Ah, eu pus na mesa. Esqueci. Aqui. Vamos selecionar aqui da agulha 12 até a agulha 12 do outro lado. E agora, não vou nem mexer nos botões, aí só vou voltar a cartela aqui para o 1. Pronto. Vamos selecionar. Percebeu? Agora ela selecionou. Porque ela percebeu aqui dentro, o pininho passou aqui dentro, os 2 pininhos, ela entendeu que tinha que selecionar nesta posição da peça verde. Entendeu? Então, vamos imaginar, eu tenho aqui um fio azul, eu fiz marcação até onde devo tecer com o fio azul, e vamos tecer. Beleza? Teceu? Agora é o seguinte, no manual dessa máquina, há uma orientação de como resolver um problema que depois nós vamos constatar.
eu tiro o fio azul, porque num trabalho mais largo, os dois fios vão ficar muito próximos e vão tecer junto. Eu até posso deixar para a gente fazer uma experiência desse pepino. Eu venho e vou tecendo. Eu estou puxando com a mão para não dar o pepino, que eu não quero que dê nesse momento. Destravar a cartela, naturalmente. Ó. Ela tece magnificamente, sempre no mesmo lugar. Eu não tenho que anular as agulhas como na Eugene 840, 30, 830, né? 820. Entende? Essa é a evolução nisso aqui. Eu estou segurando o fio para ele não engatar na borda ali. Ó. Beleza? Posso trocar a cor, posso fazer... Eu não vou prosseguir, porque o meu objetivo aqui é só mostrar para você. Então, vamos tecer em liso. Não precisa tirar a pecinha, porque em ponto liso os pinos não atuam aqui. Então, vamos tirar da máquina esta parte. Pronto. Aqui está. Ela teceu, isto daqui é que eu tinha a cartela travada, então aqui você faz uma listra vertical, se você deixar a cartela travada. E aqui está o início do nosso motivo único. Note o seguinte, aqui existe um tipo de um defeito. O azul, ele repuxa o fio, e é isso que as tricoteiras iniciantes não gostam, e reclamam, e não utilizam o motivo único por causa disso. Eu tenho aqui um motivo único que eu fiz, é uma maçãzinha, uma florzinha simples, que não tem isso. Veja você, fica como uma estampa quase. Então, existe técnica para eliminar isso. E existem várias técnicas. A que eu uso e que eu ensino no curso, as alunas conhecem, está na apostila de cartelas, me parece, e é tranquilo, a gente entendendo como funciona, é bem facilzinho. Fica fio no avesso? Fica. Não tem como evitar esse fio aqui. Porque durante todo o vermelho, o cinza não teceu e ele continua depois, então precisa ficar por trás. Isso é inevitável. Aqui também fica, ó. Você tá vendo? Mas este defeito aqui, que é o de ficar alargado aqui, não pode acontecer. Por que que acontece? Porque o azul atua como se fosse isso aqui, é uma borda. Então, ele faz uma borda, porque ele volta. Você vê, o azul voltou daqui, ó. Ele não veio até aqui, ele voltou. Então, ele forma uma borda. E esta borda a gente tem que eliminar. Fazer como para que as agulhas operem como se não houvesse essa borda. Aqui, nesse manuseio, no manual dessa máquina, ensina uma forma de fazer isso. Eu não gostei muito e vou mostrar por quê. Ó, aqui estão vários motivos únicos, você tá vendo? De cartelas que eu tenho. Agora eu vou mostrar atrás. Eles ensinam a utilizar um fiozinho industrial desse fininho, um fiozinho assim, ó, como esse, da mesma cor do fundo, para criar uma amarração. Eu fiz isso e sobra uns fios horríveis. Além do fio do jacquard, ainda tem esse por cima. E ele sempre sobra assim.
Então, eu fiz aqui para você ver uma tentativa de fazer como um crochê. Eu fiz com o remalhador mesmo, porque esses fios eram tão grandes, aqui no passarinho também. Veja você, ó, eu fiz tipo de um crochê. Dá para fazer vários, um aqui, um aqui, um aqui. É rapidinho de fazer, porque é um tantinho de nada, né? Mas tem que fazer, porque senão sobra muito fio, fica muito feio. Olha isso, olha isso. Tá? Tem gente que com agulha de mão faz amarração, mas eu acho que se usar, como diz o manual da máquina, que usa esse fiozinho adicional, é mais um fio, quer dizer, dá, funciona, mas eu particularmente não gosto. Eu faço do meu jeito. Veja você, tá aqui, que existe uma diferença entre isso, que eu não arrematei, ó, e os fios normais do próprio motivo único. Eu não tenho aquele fio largo adicional, grande, grandão. Então, é uma outra maneira de fazer, tá? Você decide depois. As alunas tricocurso sabem isso aqui, fazem, eu imagino, né? Que a gente tem que aprender. Então, eu mostro como faz, para ficar uma coisa realmente bonita. Também fica juntinho, não cria a separação aqui, ó. Você tá vendo? Não cria, nem aqui, ó. Tá? Então, tem esse detalhe. Mas aqui, o importante, como diferença, é você entender que esta máquina seleciona as agulhas sozinha. Sozinha. Eu não preciso nem do tecido para mostrar para você. Ó, sempre só no centro, ó, tá? Veja você, está fazendo barco, ó. Uma beleza isso. É uma beleza. Ó, começou a bela, tá vendo? É uma beleza. Estas pecinhas plásticas, guarde-as, mas guarde-as com fervor, porque vale a pena cuidar delas, especialmente no que diz respeito a isso daqui, ó, evitar quebrar essas pecinhas aqui. Evite quebrar. Guarde dentro de um saco plástico para ela não ressecar no ar, para ela não tomar sol, porque o plástico resseca com o sol, né? Se você usa muito raramente, você pode até umedecer ela com algum tipo de óleo, coisa assim, mas antes de usar tem que estar bem sequinha daí, para não entrar óleo desnecessariamente dentro da máquina. O importante é não danificar, especialmente esta aqui, que é o coração, né? Que é o que faz o motivo único mesmo, né? Nós vamos ver ainda um outro uso para isso aqui. Então, veja que essas pecinhas são importantes. Ponto positivo para 860. Um abraço.